temos potenciais enormes. O que falta para um país, sobra em outro. Esse nosso casamento tem tudo para dar certo. De um lado, a Índia, com seus 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, suas tensões étnicas, onde prevalece a maioria hindu, e seu poderoso arsenal militar com direito até a bomba atômica. Do outro, o Brasil, com seus mais de 200 milhões de habitantes, multicultural, de agricultura rica e disposto a aumentar cada vez mais sua relação com o parceiro asiático. Nunca assinamos num encontro como esse tantos acordos. Foram 15 das mais variadas espécies. A boa relação entre os dois países não vem de hoje. Só que agora há mais do que os interesses objetivos entre as duas nações para ampliar o comércio bilateral, como deixou claro o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Há convergência de visões entre o presidente Bolsonaro e o primeiro-ministro Modi. Em ambos os países nós estamos num processo de reconstrução, de transformação nacional a partir dos nossos valores, a partir da nossa identidade. Afinal, quem é Narendra Modi, o primeiro-ministro da Índia que deu o tratamento de honra ao presidente brasileiro, a despeito das duras críticas que recebeu no próprio país? E como a Índia de 2020 se apresenta para o mundo? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou Carolina Moran, finalmente depois de um mês de férias volto à companhia do Roberto Maltic. Carol, mas chegou, que beleza. Cheguei, bronzeada, descansada. E nesse episódio a gente vai até Nova Delhi para conversar com o repórter Marcelo Ninho, que segue na Índia e acompanhou a missão oficial de Jair Bolsonaro. Fique com a gente. Marcelo Ninho, repórter, falando conosco direto de Nova Delhi. Entre as reportagens que você fez durante a visita do presidente Jair Bolsonaro à Índia, em uma delas tem o seguinte título: Quem ama Modi, ama Bolsonaro. Quem ama Modi? Quem ama Modi são principalmente a população hindu, né, que é a maioria, que é nacionalista, que é ultranacionalista, né? Ele tem um perfil ultranacionalismo étnico, que tem provocado muito protesto aqui porque ele tomou algumas medidas que discriminam os muçulmanos, que é uma minoria para a Índia, mas é um Brasil, né? São 200 milhões de muçulmanos. Isso tem provocado muita polêmica, muita crítica internacional e doméstica, e são protestos quase diários aqui. Ninho, aí na Índia tem alguma percepção de que de fato a democracia estaria em risco? Porque a capa da revista Economist da semana passada tinha um título assim: Índia intolerante, como o Modi põe em perigo a maior democracia do mundo. O bilionário George Soros, lá no Fórum Econômico de Davos, também deu uma declaração super dura, né, dizendo que tem um retrocesso aterrorizante na Índia, que o Modi criou um Estado nacionalista hindu. Aí na Índia existe essa percepção? Existe sim, mas claro, depende para quem você pergunta, né? Se você falar com os admiradores do Modi, eles vão dizer que é um exagero, que gosta-se muito de falar aqui que é a maior democracia do mundo, que realmente é em população, né? Hoje eu estive, por exemplo, na universidade, que foi o epicentro dos protestos contra a lei de cidadania, que está provocando todos esses protestos, que é uma emenda à lei de cidadania da Índia, que permite a concessão de status de refugiado para refugiados de outros países vizinhos, mas que não incluem os muçulmanos. Então isso foi considerado mais um passo na discriminação à população muçulmana. Eu falei com vários estudantes e eles estavam muito preocupados, dizendo exatamente isso, que é uma ameaça à democracia, que isso é uma escalada antidemocrática, mesmo os não muçulmanos. Então, isso vem se somar à imagem que o Modi já tinha de um líder ultranacionalista que discrimina a população muçulmana e tal. Quando ele era governador do estado de Gujarat, teve um massacre de muçulmanos, que estima-se que cerca de 2.000 muçulmanos foram mortos, e ele ficou marcado por isso. Então, ele tem a imagem manchada por esse episódio, embora ele tenha sido muito elogiado pelas políticas econômicas quando ele era governador, mas isso ajudou muito ele a chegar à liderança do país. Mas existe uma preocupação, sem dúvida, que a imprensa, em geral, não é tão dura quanto a imprensa internacional,
mas tem muita gente preocupada, e não só os muçulmanos. Quais são os principais aliados do primeiro-ministro da Índia no mundo hoje? Por um lado, tem esse clube de líderes de direita, ele se dá muito bem com o Benjamin Netanyahu, né, o premier de Israel, ele se dá bem com o Trump. Ele tem uma relação complicada com a China, né? Historicamente, a Índia tem uma relação complicada com a China, tem uma fronteira ainda em conflito com a China, eles já tiveram até uma guerra entre a China e a Índia. O problema é que, se você pegar a Índia entre os Estados Unidos e a China, é óbvio que o Trump é muito mais aliado, mas, por outro lado, existe também uma mini guerra comercial entre a Índia e os Estados Unidos, porque o Trump também taxou produtos indianos, e isso causou um certo abalo nas relações. Então, parece que existe um rearranjo assim, de quem são os aliados da Índia. Mas é claro que, em termos ideológicos, o Trump é um aliado natural do Modi, o Bolsonaro é um aliado do Modi, esse conservadorismo, esse ultranacionalismo, o Viktor Orbán, os aliados tradicionais, né? Eu diria. É motivo de orgulho muito grande estar presente na Índia, convidado de honra pela sua maior data, a data da República desse país. Nínio, como é que o Brasil é visto na Índia? Pela população e pelas autoridades? Qual foi a repercussão dessa viagem do presidente Jair Bolsonaro aí? Olha, pelo fato do Bolsonaro ter sido o convidado de honra do Dia da República, que é a data mais importante, a nacional mais importante aqui da Índia, teve muito destaque na imprensa e, em geral, pelo que eu senti, as pessoas sabiam que o Bolsonaro estava aqui. Sabiam alguma coisa do Bolsonaro, sabiam do Brasil, até porque tinha painéis do Bolsonaro com o primeiro-ministro indiano, o Modi, espalhados pela cidade toda. Então, com antecedência, já eles prepararam essa visita, que é uma data muito importante para a Índia. Então, eles prepararam a cidade com esses painéis, com a foto do Bolsonaro, com bem-vindo o presidente Bolsonaro em português, em hindi. Então, a maioria das pessoas com quem eu conversei sabia que o Bolsonaro estava vindo. E durante a visita, o Bolsonaro destacou várias vezes que eles tiveram uma ótima química, e pelo acesso que a gente teve aos encontros, que não foi muito grande, pareceu realmente que eles estavam se dando muito bem. E isso também, por outro lado, também gerou algumas críticas. Aliás, eu diria muitas críticas. Jair Bolsonaro, who has been invited here for Republic Day celebration. Por um lado, eu senti, principalmente dos admiradores do Modi nas ruas, uma admiração também pelo Bolsonaro, uma identificação com o Bolsonaro. Por outro lado, na imprensa houve muitas críticas que antecederam a chegada do Bolsonaro, dizendo que ele não estava à altura desse convite que é tão importante, que é, na verdade, a maior honraria que pode se dar a um líder estrangeiro. O Modi, no caso, ele é um líder que foi reeleito. Inicialmente, no primeiro mandato, falava muito em economia, hoje fala mais em nacionalismo político. Embora haja críticas na imprensa, parece que a maioria da população está com esse primeiro-ministro, correto? Pelo menos para ganhar a eleição, porque aqui é um sistema político que permite que, mesmo que não exista uma maioria de 50% ou mais de 50% dos votos, ele seja eleito, porque é parlamentarista. Então, eu acho que ele teve por volta de 30%, se não me engano, dos votos, mas ele conseguiu se eleger de uma forma bem folgada. Ele teve essa vitória, essa reeleição bastante à vontade, né? Ele foi eleito de uma forma bem confortável. Agora, desde que ele foi reeleito no ano passado, ele teve algumas derrotas em estados importantes aqui, incluindo o estado onde fica Mumbai, que é a São Paulo deles, né, que é o centro financeiro. Então, desde a reeleição dele no ano passado, ele sofreu algumas derrotas que abalaram essa confiança e essa posição confortável dele. O próximo teste para a posição dele vai ser a eleição que acontece aqui em Nova Delhi, que é a capital, que acontece em 8 de fevereiro. E isso está sendo considerado um teste importante também para
para avaliar como anda a popularidade dele. Muitos dos analistas com quem eu conversei aqui disseram que, se por um lado esse ultranacionalismo ajudou ele na reeleição, depois ele acabou prejudicando ele e levou a essas derrotas regionais aqui. Então é um panorama um tanto dúbio. Mas claro que ele tem uma popularidade muito grande ainda. Nini, o que a Índia representa em termos de oportunidade para o Brasil hoje? A corrente de comércio entre os dois países está na casa aí dos 7 bilhões de dólares. O Brasil pode exportar que tipo de produto? Commodity, alimento? O que interessa aos indianos? Isso aí é uma boa pergunta, porque o volume de comércio entre os dois países não é grande. Eles estabeleceram uma meta na declaração conjunta de dobrar esse volume até 2022. O primeiro-ministro falou até em 50 bilhões, que a maioria das pessoas que estavam envolvidas na visita não considera muito realista. Existe um interesse de investimento indiano, eu acho principalmente investimento indiano no Brasil, o que também hoje em dia é maior. Eu acho que o investimento indiano está em torno de 7 bilhões no Brasil, do Brasil aqui está em torno de 1 bilhão. Então, parece que essa visita foi um relançamento das relações para tentar colocar essa relação num patamar que seja do tamanho das economias dos dois países, mas que continua ainda, em termos econômicos, bem modesto, né? A coisa mais concreta que aconteceu, talvez a única coisa realmente concreta que aconteceu aqui, foi uma assinatura de uma joint venture entre a Taurus, né, a fabricante de armamentos brasileira, com uma empresa local para fabricar armamentos aqui. E isso é outro ponto em comum que, né, o Bolsonaro, capitão reformado do Exército, ex-militar e tal, e o Modi, primeiro-ministro de um país que se considera praticamente em guerra, tem uma vizinhança complicada, um conflito bastante antigo com o Paquistão. O governo da Índia revogou a autonomia da Caxemira, uma das regiões mais tensas do planeta, disputada com o Paquistão. E até já teve guerra com a China, um país que é uma potência nuclear. Então, eu acho que também essa sintonia militar também ajudou entre os dois. Agora, em termos econômicos, ainda é bem modesto e só o futuro vai dizer se realmente essa visita vai dar um empurrão significativo nessa relação econômica. Conta pra gente aí como é que você sentiu o clima na delegação. Bolsonaro chegou com uma bomba para resolver, que foi a tensão que gerou risco, inclusive, da permanência do ministro Sérgio Moro no governo. Como é que estava o clima na comitiva? Conta um pouquinho pra gente. Olha, em geral, o clima estava relaxado. O Bolsonaro, eu acho que até por ter sido recebido como convidado de honra da data magna aqui da Índia, realmente ele foi recebido com todas as honras. Ele, na maior parte da viagem, ele estava até bem humorado, chegou até a fazer elogios à imprensa no fim da viagem, que é uma coisa raríssima, né? Falou que a imprensa brasileira fez uma cobertura brilhante e tal. Eu não sei se foi... Talvez ele tenha lido a matéria que eu fiz sobre a popularidade deles entre os indianos, eu não sei se isso ajudou também, mas o único momento que talvez ele tenha se irritado e que tenha havido uma tensão maior foi quando ele foi questionado sobre os brasileiros que foram deportados dos Estados Unidos e se ele iria usar isso, a boa relação que ele tem com o Donald Trump, para melhorar as condições ou para interceder em favor dos brasileiros. Brasileiros deportados algemados, né? Nas mãos e nos pés, né? Exatamente. Quando foi mencionado isso, ele disse que o Brasil não faria isso, mas que ele jamais intercederia, jamais falaria com Trump para tentar mudar alguma coisa na deportação e disse que jamais intercederia em relação a um assunto que é referente à lei de um outro país. Fora isso, mesmo em relação ao Moro e às questões domésticas, em geral, o clima estava
estava bem pacífico relativamente. Bom, e para a gente encerrar, Nino, conta um pouquinho sobre a vida nessa sociedade da Índia. Você está na capital Nova Delhi, mas a Índia também tem uma série de contradições mais agudas até que no Brasil. É um país super tecnológico, ao mesmo tempo super pobre, com uma comida muito diferente. Você se embrenhou, por exemplo, na culinária indiana? É inevitável, né? É inevitável provar da culinária indiana, porque é praticamente onipresente, né? A não ser que você vá numa cadeia de fast food ocidental, mas a comida indiana está em todo lugar, o tempero é muito diferente, a sociedade é muito diferente. Eu acho que mesmo para quem está há muito tempo aqui, quem é estrangeiro, que está há muito tempo aqui, é muito difícil, porque é uma sociedade que, além das religiões e das etnias, que são muitas, né? São muitas índias, né? Um país de mais de 1 bilhão de pessoas, de 1 bilhão e 300, 400 milhões de pessoas, mas não é uma Índia só, são muitas Índias, né? Então tem toda essa diversidade étnica, religiosa, cultural, e ainda tem a questão das castas, né? Que também é uma coisa que pra gente é muito difícil entender, que restringe as pessoas a uma certa camada da população. Então, eu acho que é pouco dizer que é um país de contradições. Por um lado, eles têm uma tecnologia, eles têm uma elite muito sofisticada, tem diplomatas e tem intelectuais e jornalistas de altíssimo nível, mas, por outro lado, tem uma vasta parcela da população que é muito pobre e que tem muito pouco acesso à informação. Embora tenha uma oferta enorme de informação. Aqui hoje me disseram que a circulação diária de jornais aqui é 200 milhões, quer dizer, um Brasil por dia. Então eles têm, mas tem muita informação sobre Bollywood, né, sobre entretenimento, que é uma coisa que mobiliza muito eles e tal. É muito difícil para um estrangeiro realmente entender essa sociedade, porque é uma sociedade muito difícil. Agora, a comida, o presidente Jair Bolsonaro não se aventurou muito não, né? Ele levou o tradicional miojo? Ele disse que sempre leva um miojo, né? O que ele disse pra gente é que ele não gosta de comida temperada, mas que, como ele é militar, ele come de tudo. Mas pelo que ele deu a entender pra gente, ele não gostou da comida, não. Teve alguns colegas da imprensa que tiveram problemas de digestão aqui. E também, como a gente não está tão longe, assim, tem muita gente que estava chegando, tem uma preocupação muito grande com o vírus, né, com o coronavírus. E isso aqui está muito presente aqui, isso está muito forte na imprensa. India, on its part, has also taken a lot of measures. In all the major airports, there is massive screening going on for anybody who's traveling from affected countries. Além de ter a poluição aqui muito forte, né, nesses dias, no primeiro dia da visita estava um pouco melhor, mas nos outros dias voltou a ficar muito ruim. Estava muito ruim a poluição aqui, está pior do que a China, né? Então tem muita gente de máscara, mas a gente não sabe se é por causa do vírus, da preocupação com o vírus ou a poluição. Marcelo Nínio, muito obrigada pela participação. Até a próxima. Bom retorno aí para você. Foi um prazer. Obrigado a vocês. Um abraço. Muito obrigado, Nínio. Um abraço. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Captação do áudio e a edição hoje ficaram por conta do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.